Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro de Atos que nós estamos fazendo e nós vamos pegar aqui o capítulo 2, dos versículos 14 ao versículo de número 36, que compreende o primeiro discurso de Pedro, aquele discurso que Pedro faz logo após a descida do Espírito Santo. E eu não vou estar lendo este trecho hoje para vocês, porque é um trecho grande e ficaria um vídeo muito grande. Mas eu peço que você esteja lendo Atos 2, de 14 a 36. O que eu quero destacar aqui com este discurso de Pedro? Bom, Pedro, ele começa a discursar após zombarem e estarem falando que os discípulos estavam embriagados. E Pedro, então, ele começa a trazer ali algumas respostas, a negar que isso estava acontecendo, mas ele usa, então, como ponte para o seu discurso, exatamente o contexto que estava acontecendo ali. As pessoas dizendo, zombando, que os apóstolos estavam embriagados. Ele disse, não, isso não é bebida, isto é o cumprimento de uma profecia. E aí ele começa com todo o seu discurso. Nós vamos ver aqui que primeiro ele prova que era o cumprimento de uma profecia que estava em Joel, no capítulo 2, versículos 28 a 32, quando a palavra de Deus, através do profeta Joel, falava sobre este dia e o que aconteceria neste dia. Aí também Pedro, ele começa a dar testemunho da crucificação e da ressurreição do Senhor Jesus. E para isso ele vai usar o Salmo 16, os versículos 8 a 11, onde ali estava falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Pedro também, ele usa aqui no seu discurso o Salmo 89, o Salmo 132, o Salmo de número 110 também, para estar trazendo então um sermão, um discurso bastante verdadeiro, mas além disso, em que as pessoas poderiam estar recorrendo às Escrituras para ver se o que Pedro pregava sobre acontecimentos genuínos que realmente haviam acontecido, se era verdade ou não. Então, o que eu quero destacar aqui hoje com esta passagem no discurso de Pedro, a qual amanhã nós vamos falar dos batismos, das conversões, né? Ou seja, do resultado da pregação de Pedro, o que eu queria destacar aqui e o que a Escritura quer deixar claro para mim e para você, é que tudo o que nós vivemos no cristianismo tem que ter fundamento nas Escrituras. Tem que ter fundamento, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento, porque nós estamos vendo aqui que Pedro usa, obviamente, o Antigo Testamento, porque o Novo ainda não existia, para provar tudo o que estava acontecendo. Então, eu quero aqui dizer uma coisa, nós não podemos desprezar o Antigo Testamento como muitos grupos hoje estão fazendo. Outra coisa, nós não podemos viver um cristianismo que não tenha suas bases teológicas e doutrinárias e de prática de vida, que não tenha apoio bíblico. Isso é muito importante porque nós temos visto hoje grupos que, se você retirar a Bíblia, grupos evangélicos, grupos que se dizem cristãos, se você retirar a Bíblia, não vai fazer falta alguma, porque são todas tradições e doutrinas humanas, né? Então, fica aqui hoje deste primeiro discurso de Pedro, testemunhando a ressurreição do Senhor Jesus, de que tudo que nós vivermos, nós precisamos viver baseado na palavra de Deus. Portanto,
Leia aí na sua casa, leia o capítulo 2 inteiro do livro de Atos, mas esse trecho aqui foi o trecho de 14 a 36. Que nós vimos aqui. E procure as referências. Se você tiver uma Bíblia de referências, procure, vai lá no Salmo 69, no 109, para você ver que Pedro extrai como base, então, do seu discurso, a base bíblica. Agora, veja bem, Pedro se preparou para esse discurso? Pedro para esse sermão, para essa pregação? Pedro fez esboço? Não. A palavra de Deus diz que o Espírito faz nos lembrar quando for necessário. Mas para que faça lembrar, nós precisamos saber. Pedro conhecia as Escrituras. Por isso que ele teve capacidade e foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar essa obra. Até amanhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.